Eu não sou um robô. Bom, essa é uma frase que todo mundo já viu, né? Aquela caixinha que a gente marca quase no automático. Mas já parou para pensar por que ela existe? Por que um site precisa que a gente fique provando que é humano? É sobre isso que vamos falar aqui. Vamos mergulhar na história surpreendente por trás desse teste tão simples. O que começou como uma barreira contra spam, olha, se transformou em algo muito, mas muito maior. E vamos combinar, a frustração é geral. Esse comentário de um usuário do Reddit resume perfeitamente o que muita gente sente. É uma tarefa chata que às vezes parece até impossível de passar. Mas e se eu te dissesse que toda essa raiva serviu a um propósito genial e super secreto? Ok, vamos começar do começo. O nome CAPTCHA, na verdade, é uma sigla para essa definição enorme aí. A ideia original lá dos anos 90 era bem simples: criar um teste que só um cérebro humano conseguisse resolver para barrar os programas automatizados, os famosos bots. E agora a gente entra na primeira grande virada dessa história. Porque por trás daquelas palavras todas tortas, distorcidas, existia um projeto de uma escala, nossa, inimaginável. Um projeto que transformou milhões de pequenas tarefas em uma contribuição gigante para o conhecimento humano. Pensem só nesse número: mais de 550 mil horas. Esse era o tempo que a humanidade, toda junta, gastava por dia só digitando aquelas palavrinhas. Um tempo que, em teoria, ia todo pro lixo. Agora, olha para esse outro número. Por ano, todo esse esforço somado de cliques e digitação era o mesmo que digitalizar 2,5 milhões de livros. Foi aí que um dos criadores do CAPTCHA, um cara chamado Luis Van An, teve uma sacada brilhante. Ele sacou que esse trabalho humano todo podia ser aproveitado. E assim nasceu o reCAPTCHA, com a missão de canalizar todo esse esforço para algo útil, digitalizar o acervo de livros do mundo inteiro, palavra por palavra. Tá, mas como é que isso funcionava? Era um sistema bem inteligente. Apareciam duas palavras. Uma era a palavra de controle, que o sistema já sabia qual era. A outra era uma palavra desconhecida, que um programa de computador não tinha conseguido decifrar de um livro antigo. Se a pessoa acertasse a palavra de controle, o sistema pensava: opa, então a outra resposta também deve estar certa. Simples e genial, né? E o resultado disso foi impressionante. A precisão do reCAPTCHA chegou a mais de 99%, ou seja, a mesma de um profissional humano pago para fazer a mesma coisa. Milhões de pessoas, sem nem fazer ideia, viraram parte de um dos maiores projetos de digitalização da história. Só que com o tempo, aquelas palavras tortas foram sumindo. O teste evoluiu, se tornou algo bem mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Vamos então para a próxima fase dessa história, que é quando as coisas ficam invisíveis. A mudança principal foi essa aqui. O sistema parou de pedir para a gente resolver um quebra-cabeça e começou a analisar o nosso comportamento. A verificação deixou de ser uma tarefa ativa e virou uma análise passiva, quase sempre invisível. Mas claro, isso não foi da noite para o dia. Em 2014, apareceu a famosa caixinha de seleção, que já analisava o movimento do mouse. Depois vieram o NoCAPTCHA e o reCAPTCHA V3. Aí o sistema passou a rodar ali por trás das cortinas, dando uma nota de risco, sem que a pessoa precisasse fazer quase nada. E aqui está o ponto central. A lógica se inverteu completamente. O sistema não está mais testando a capacidade de resolver um desafio. Ele está analisando os padrões de navegação, a velocidade da digitação, os movimentos do mouse, tudo para montar um perfil de comportamento humano. E enquanto uns testes ficavam invisíveis, outro tipo ficou super comum. E o propósito por trás dele talvez seja o maior segredo de todos, um segredo que conecta nossos cliques a uma das tecnologias mais revolucionárias que existem hoje. Com certeza, todo mundo já passou por isso. Ter que selecionar imagens de hidrantes, barcos, chaminés. Parece só mais um teste chato, não é? Mas o que será que está acontecendo de verdade por trás desses cliques todos? Pois é, a resposta é de cair o queixo. Cada vez que uma pessoa clica num semáforo ou numa faixa de pedestres, ela está na prática ensinando um sistema de inteligência artificial a reconhecer objetos no mundo real. Isso é um exemplo perfeito de um conceito chamado trabalho digital. Um pesquisador, Antônio Cassili, descreve isso como o processo de pegar atividades humanas, como identificar uma imagem, e transformar em dados para treinar máquinas. É um trabalho dividido em pedacinhos e distribuído para milhões de pessoas. E essa ideia nem é tão nova. O próprio Jeff Bezos da Amazon chamou esse processo de inteligência artificial artificial.
É basicamente usar uma multidão de humanos para fazer as tarefas que a inteligência artificial ainda não consegue fazer sozinha. São os trabalhadores fantasmas por trás da automação. Então, na próxima vez que um Captcha pedir para selecionar umas bicicletas, lembre-se, cada clique está ajudando um carro autônomo, tipo os da Waymo, a não confundir uma bicicleta com um poste. Estamos todos, coletivamente, construindo a visão dos computadores do futuro. E isso tudo nos leva aos dias de hoje, um jogo eterno de gato e rato. De um lado, bots que ficam cada vez mais espertos. Do outro, sistemas de verificação tentando estar sempre um passo à frente, muitas vezes acabando com a nossa paciência no processo. Essa frustração toda com o sistema do Google, somada a preocupações com privacidade, fez surgir um monte de alternativas. Empresas como a Cloudflare, com o Turnstile e várias outras agora estão competindo nesse mercado, cada uma com um jeito diferente de resolver o mesmo problema. Mas o grande segredo do sucesso para gigantes como Google e Cloudflare é uma coisa: o volume de dados. Como eles estão em milhões de sites, conseguem criar um modelo super detalhado do que é um comportamento humano, tornando a vida dos bots muito mais difícil. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nossos cliques ajudaram a digitalizar livros e agora treinam inteligências artificiais. No mundo onde as nossas interações mais simples viram dados valiosos, a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro valor desse trabalho digital que a gente faz todo dia sem nem perceber?